Cássio aí, me dá o gigante Cássio aí, por gentileza. Por quê? Vai rolar uma ação antes do jogo. Falei aqui ontem. Eu falei ontem aqui com o Valu, Daniel. Falei, Valu, eu e você, só de sunga, irmão. Girando a camisa e gritando. Branca. Hein? Sunga azul branca. Marinho é o maior goleiro do Brasil. Olha ele falando aí. Nação Azul, estaremos no Mineirão, torcendo para mais uma vitória do nosso cabuloso Campeonato Sul-Americano. Conto com a sua presença, estarei lá, torcendo, apoiando e juntos vamos sair com uma grande vitória. Falei com você, né, Valuzão? Não sei se o Valu tá assistindo a gente, porque hoje tá ocupado e tal. Não sei se tá vendo a gente. Então é o seguinte, Valuzeiro, eu te avisei isso. É nós logo mais. Qual que é o setor de 10? O laranja, André? Laranja de 10 e amarelo. O laranja ou o amarelo, que é o de 10 reais, hein? Nós falamos os dois? Os dois. Então, os dois. Então, nós lá só de sunga, Valuzão. Girando a camisa e gritando que o Cássio é o maior goleiro do Brasil. E aí é verdade, não tem mentira nisso. Vai voltar a seleção brasileira nas mãos do Robertinho, que, aliás, eu vou te contar uma informação, tá? O Robertinho está muito entusiasmado com o potencial do... que não é novidade para ninguém, né, Daniel? Pelo amor de Deus. Só que entusiasmado, sabe com o quê? Com os resultados dos treinos do Cássio. Ah, mas é um grande goleiro, cara. Motivação, tesão pelos treinos. O Cássio, o Robertinho falou com uma pessoa que me contou que o Cássio está voando nos treinos. Literalmente, porque o goleiro voa, né? Então é o seguinte, e hoje... tá aí, ó, uma baita atração, não só o jogo, mas, pô, esse cara o Mineirão vai enlouquecer quando esse cara subir pro gramado, Daniel. Não, com certeza. E a contratação do Robertinho eu acho sensacional, feita pelo Cruzeiro nesse primeiro momento da gestão do Pedrinho, muito importante para todos os goleiros que estão no Cruzeiro, tanto o Anderson para uma questão preparatória e o Cássio voltar naquele nível de Corinthians que a gente conhece, Libertadores, Mundial, pegando tudo. Se ele conseguir replicar isso no Cruzeiro, vai ter o que o Pedrinho realmente queria, né? Um grande time começando com um grande goleiro, que é o que ele falou em entrevistas na TV, na rádio, ele trouxe isso muito bem e ele tem hoje um grande goleiro treinando com um grande treinador. O treinamento do Robertinho é acima da média. Eu, sinceramente, não me lembro de um treinador de goleiro que tem um treinamento tão intenso igual o do Robertinho. A gente vê nas gravações que o próprio Cruzeiro publica, também o Santa Clara publicava quando ele estava por lá. É muito intensa, é muito forte, é diferente mesmo. Se os goleiros conseguirem entender o planejamento do Robertinho e encaixar isso dentro do Cruzeiro, o time já começa com uma base muito sólida. O Cássio é a maior contratação de goleiros na história do Cruzeiro. Para mim é bem claro. Que veio de outros clubes. Sim, contratação. Eu levantei uma Porque, por exemplo, o Fábio, aqui, quando veio do Vasco, não tinha essa pompa toda. O próprio Dida... Dida tinha acabado de ser vice-campeão do Campeonato Brasileiro de 93, jogando pelo Vitória. E aquela época, o Campeonato Brasileiro, ele fazia um encontro entre um grupo de elite e um grupo que estava vindo que era chamada Série B. E o Vitória foi esse time que teve essa ascensão e encontrou com o Palmeiras. E o Dida fez um excelente campeonato, mas era um jovem de 19 para 20 anos. Muito promissor, mas ainda também não tinha a história do Cássio. Eu falo assim, em termos de contratação, do que eles de bagagem, já é a maior contratação que o Cruzeiro já fez. Eu vou discordar de você em um ponto. Eu vou subir um degrau, que eu até falei disso aqui semana passada. Para mim, a transação envolvendo o Cássio é a maior transação interna de um goleiro do futebol brasileiro em toda a história. De um goleiro, de um grande ídolo que sai de um clube e que vai para outro. Aí, eu não sei se foi Elton, alguém disse assim, não, tem a questão do Fábio, tem a questão do Fábio, que era ídolo aqui. O Cássio era mais ídolo no Corinthians do que o Fábio foi aqui. Tanto que, quando eu fui conversar com o Valu sobre o maior ídolo da história do Cruzeiro, qual o maior goleiro da história do Cruzeiro, o próprio Valu me convenceu que não era o Fábio, que é o Dida. E eu concordei com ele. Mas de transação de goleiro em atividade plena,
você tirar de um clube como o Corinthians, e tirar do Corinthians e trazer já é gigantesco. Nas condições que o Cássio encontrava lá. De ser um ídolo histórico, o maior goleiro da história de um dos maiores clubes do mundo. Aí você tira esse goleiro de lá e traz para cá. Para mim, mas assim, indiscutivelmente, para mim, a transação de tirar o Cássio do Corinthians, trazer para cá, é a maior negociação interna da história do futebol brasileiro. O único ponto que eu acho que pode talvez me fazer discordar é porque o Cássio ele não sai no auge assim, do Corinthians, né? Ele sai no momento de baixa, de muita pressão e da torcida também pegando o pé. Mas não reduziu. Lógico que é uma grande contratação, assim, tanto que eu falei que é a maior contratação que o Cruzeiro já fez para sua meta na história, mas assim, talvez quando o Fábio sai do Cruzeiro, a fase do Fábio no Cruzeiro era melhor do que a fase do Cássio no Corinthians, nas suas saídas. Sim, eu acho que é uma discussão ampla, a gente pode colocar outros nomes também aí, e o torcedor que está em casa também vai lembrar de outros nomes, mas eu vou lembrar que foi quando a gente tocou nesse assunto em outra oportunidade, o Valu levantou essa bola, lembrou muito bem, mas a saída do Zete do São Paulo para o Santos. O Zete foi multicampeão na equipe do São Paulo, foi importantíssimo para as conquistas dos títulos da Libertadores, dos títulos mundiais, né, que não foi um. Né? Então tem esse peso também, e ele vai para o Santos estava movimentando ali para fazer um grande time, tinha um grande patrocínio, em 97 contrata o Zete então fica no período de 92 até 96 vestindo a camisa do São Paulo e depois ele vai para a equipe do Santos. Então tem essa movimentação, isso é a memória nossa de pessoas mais velhas, mas a movimentação do Cruzeiro é gigantesca, mas a própria saída do Vitor do Grêmio para o Atlético foi muito grande também. Mas eu acho que o Vitor não estava no mesmo tamanho que o Cássio. Sim, também acho que a do Cássio é maior, mas também é uma contratação de impacto. Eu acho que também tem que ser colocado. Tem que ser colocado. Gente, o Zete não é o maior ídolo da história de São Paulo. Não, mas chama-se Rogério Ceni. Você tá tirando o contexto. Você não tinha Rogério Ceni. Ô Everton, calma. O Zete era o titular e o Rogério Ceni estava crescendo ali no São Paulo. Não existia Rogério Ceni. Gente, peraí. Não existia Rogério Ceni. O maior goleiro ídolo da história do São Paulo não é o Zete. Eu entendo o que você está falando, que você está falando de um momento. Mas tem que voltar o Ceni, você tem que voltar no tempo, ele não existia. Vocês não estão entendendo. Se hoje você for lá no Grêmio, o maior goleiro da história do Grêmio, Groi, vai ter gente que vai dizer o Danley, tá? Groi. Eu acho que é o Danley. Muitos vão falar o Danley. Eu também lá no São Paulo, indiscutivelmente, vão falar Rogério Ceni. Okay. No Palmeiras, indiscutivelmente, vão falar Marcão. Okay. No Corinthians, indiscutivelmente, vão falar Cássio. Ok. É isso. Eu tô com a HG. Ok, mas eu estou falando de contexto de época. Pra gente debater essa situação. Assim, você está falando assim, o Cruzeiro tirou do Corinthians um grande goleiro. O Santos tirou do São Paulo um grandíssimo goleiro. Você não está entendendo. Tão mal que eu tô compreensivão. O Elton, eu tô entendendo o que ele está dizendo. Eu ainda tô do seu lado. Eu tendo a achar que o melhor, de fato, a maior, de fato, é o Cássio. Mas eu entendo o que ele está dizendo. Cara, o Zé tinha sido bicampeão da Libertadores e bicampeão mundial. Não estou falando de currículo. É que na época ele era ídolo, cara. Ídolo. Na época ele era o maior maior goleiro. Eu não estou falando... Peraí, HG, separa as coisas, irmão. O Zete era o maior ídolo da história de São Paulo. Qual o maior ídolo da história? Qual o maior goleiro da história de São Paulo? Peraí, não é pra hoje, não. Anacronismo. Não. O Rogério Ceni, quanto tempo tem que ele já não joga? Qual o maior ídolo da história de São Paulo? Me responde. Você é São Paulo, me responde. Então, ponto. Mas naquele momento mas nem tinha Rogério Ceni naquela época. Era o Zé. Gente, naquela época, de lá pra cá, aí depois o Rogério veio e superou. É isso que vocês não estão entendendo. O que o HG está querendo falar é o seguinte: se o Rogério Ceni, depois de tudo que ele fez no São Paulo, ele tivesse tido uma queda e saído do São Paulo para algum outro clube brasileiro, aí sim seria maior do que a transação do Cássio hoje. Mas, cara, não é a mesma coisa. E quando o Zete sai do... Não dá para fazer essa comparação desse jeito que vocês estão fazendo. Claro que dá. Eu estou colocando a transação. Sim, no momento. Gente, o período de transação. O Zete é 92-96. Ele não tem outro recorte para fazer. Naquele momento, em 92-96, ele era o maior goleiro da história de São Paulo. Vou tentar explicar de novo. Aí, por exemplo, daqui 20 anos, pode surgir um goleiro no São Paulo que ainda seja maior do que o Rogério Ceni. Rafael.
Enfim, não sei, eu estou fazendo uma situação hipotética. Para discussão, eu tenho que pegar um recorte. Não, tá errado. O Elton se recuperou muito bem da questão do Matheus Pereira, está coberto de razão. Eu ainda acho que o Cássio é maior do que o Zete, mas aí é porque eu estou comparando as duas transações. E aí o meu ponto de achar que o Cássio é maior que o do Zete é pelo tempo que o Cássio ficou no Corinthians. E é isso. E pelo fato dele ser um gigantesco cara. Porque existe a discussão se o Cássio é ou não o maior ídolo da história do Corinthians. Se ele é maior que o Marcelinho. A discussão, então existe essa discussão. E isso nunca existiu do Zete. Por isso eu tendo a acreditar que o Cássio de fato é a maior. Isso é indiscutível. Mas eu entendo o ponto do Elton, cara. O que ele está trazendo é uma transação que se compare à do Cássio é a do Zete. Por quê? Porque o Zete foi bicampeão da Libertadores, bicampeão mundial. Ele era ídolo do São Paulo e naquele contexto de 96, quando ele deixa o São Paulo para defender o Santos, não existia Rogério Ceni. Ele está trazendo o contexto à tona. Ele não está trazendo o Zete na história do São Paulo, ele está para o mesmo que o Cássio é na história do Corinthians. Mesmo que o Zete tenha vencido mais, porque ele venceu mais. Ele tem 2 títulos de Libertadores, ele tem 2 títulos de Mundial. A questão não é vencer mais ou ser mais ídolo. A questão é que naquele momento o Zete era o maior goleiro da história do São Paulo. Eu me apego, inclusive, à questão que hoje eu defendo de que Gabigol e Zico não podem estar na mesma frase quando a gente fala de maior ídolo do Flamengo. Não. Vocês estão entendendo? Então, um foi lá atrás, o outro foi mais recente e tal. Não podem estar na mesma frase. Eles estão próximos. Mas aí nós estamos falando mas do que representatividade não se compara. Não tem comparação. Existe um ponto de representatividade que, assim, não é uma crítica ao Zico, nem uma crítica ao passado, nem uma crítica a nada. A gente tem um saudosismo de coisas que aconteceram no passado. É natural. Quando eu sento aqui para falar sobre o maior ídolo da história do Cruzeiro, e o Valu fala, por exemplo, do Dida, em vez de citar dos goleiros, de goleiro. em vez de citar o Fábio, eu acho que tem a questão de, isso aconteceu lá no passado. Não acho não. Tem. Não. Tanto é que quando a gente fala também... Eu vi o Zico muitas jogar, vezes eu vi o Romário jogar, eu vi fala, Ronaldo jogar, eu vi Reinaldo jogar, e eu não tenho, só porque é mais velho, é melhor. Vezes, não, mas é que todos eles são no passado. Ronaldinho Gaúcho. Mas você não vai chegar aqui hoje e falar que, sei lá, o fulano de tal é melhor do que o cara do passado. Pra mim, o Romário, dentro Talvez de campo, tá deixando bem claro. Pra mim, o Romário foi maior do que o Garrincha. Se você falar isso pra muita gente da época do Garrincha, os caras vão querer brigar com você. Então, é que assim, o meu ponto é, eu também acho que o Zico é o maior do Flamengo, é que eu acho que cara, quando você fala em títulos, o Gabigol não deve nada a ele. Mas não é questão de título, gente. Senão o Adriano Gabiru seria imbatível. Não seria. O Mineiro seria imbatível. Fizeram gols, tem inclusive, em final de Mundial. É que, o Gabigol é bicampeão de Libertadores, com gols nas finais das Libertadores. O Gabigol é bicampeão brasileiro. Ele é campeão de Copa do Brasil. O cara ganhou tudo que ele podia Mas não é maior ídolo no Flamengo. Mas essa discussão não é comparável com o que a gente estava falando. Eu acho que tem um ponto do passado. Eu acho que o passado traz a gente não está comparando quem é maior, se Zete ou Cássio. A questão não é essa. A questão é de transação. Qual contratação foi maior, qual gerou mais impacto para a época. Eu acho que a que tem comparação com a do Cássio foi bem colocado pelo Elton, que é a do Zete, né? Saindo do São Paulo indo para o Santos. Dá para discutir, tem uma discussão forte. Assim, é difícil a gente cravar aqui qual que é maior, mas as duas estão assim, muito grandes. Eu acho o Cássio maior pelo fato que eu disse, por eu achar o Cássio o maior ídolo da história do Corinthians. E aqui? Esse é o ponto. Ele é o maior cara da história do... Não, mas assim... Só me defendendo, em momento nenhum eu diminuí a contratação. Né? Hoje você tá todo pimpão, passando pano. Não, eu te entendo. Tá de boa. Em momento nenhum eu diminuí a contratação do Cássio. Eu quero deixar muito bem claro aqui. Eu ampliei o debate. Porque seria muito cômodo e fácil todo mundo pegar e só... todos aqui têm cabeça e memória de futebol. Então não poderia deixar passar uma situação dessa. Desculpa. O HG nem lembra que o Zé E o momento em que... o momento da saída... Eu não reconheço que o Zé chega perto do que o Cássio representa no Corinthians. O Zé fez um bicampeão mundial, um bicampeão da Libertadores. Então você não está reconhecendo o Gente, futebol, a partir do momento que história... Vamos lá, deixa eu só dar mais uma borrifada nesse assunto. O Zete ganhou 2 mundiais, não ganhou? Dois. Foi? 2 mundiais? Foi um grande goleiro da história do São Paulo, não foi? Pergunta para torcedor da época do Zete ou torcedor de hoje, quem é o maior goleiro da história? Peraí, quem é o maior goleiro da história do São Paulo? O que você está fazendo se chama anacronismo. Não tem. Não tem. Aí vão dizer assim, é o Rogério Ceni. Ponto.
Aí lá atrás Eu teve concordei com Ronaldo isso, Giovanelli, foi um grande goleiro do Corinthians. Tem gente que, valoriza, mas o próprio Ronaldo diz o maior goleiro da história do Corinthians. É o Cássio. Eu não tô Então, peraí. Ninguém falou Se isso. quando o Rogério Ceni estivesse jogando já como o maior goleiro da história do São Paulo, tivesse sido contratado pelo Vasco, seria uma contratação do tamanho da contratação do Cássio hoje. Eu espero que vocês tenham entendido. Não deu para entender. Espero que vocês tenham entendido. Estou falando Eu que entendi, o concordo. Cruzeiro comprou de um clube gigantesco como o Corinthians o maior jogador da história do Isso, Corinthians. mas eu concordo contigo. E eu vou além. Mesmo se o Rogério Ceni tivesse saído do São Paulo, não seria maior do que hoje, porque o mercado de hoje está muito pior do que de uma possível época que o Rogério Ceni teria deixado de São Paulo. Mas aí é outra. mercado é não. outra Aí você vai discutir mercado, aí é doido. Aí, claro, assim, a maior transação da história do mundo, então, teria que ser o Pelé indo pro Cosmos. Porque se você começar a analisar, e você tem essa mania, tá? Você se escora em cima de títulos conquistados para valorizar. Se for assim, peraí, calma. Se for assim, quando você for julgar o Adriano Gabiru na passagem pelo Inter, você vai ter que colocar ele maior que jogadores que foram muito mais Mas importantes. peraí. Mas eu me escoro em cima de título porque título é importante. O Cássio é o maior goleiro da história do Corinthians por quê? Não, meu querido, Não, eu tô mas dizendo, mas aí, não estão tô falando do perguntando. maior. O Cássio é O o maior Gabiru da ele só história fez do o gol, mas ele não está Corinthians. entre os 10 maiores da história lá. Quem? O Gabiru? Não está. Entendi Gabigol. Claro que não. Achei que você ia falar que sim, aí eu ia parar. Perdão, eu entendi sair, Gabigol, eu embora. ia levantar e deixar o programa. Aí eu ia Mas embora. eu quero perguntar um negócio aqui pra você, sério. Por que o Cássio está entre os maiores da história do Corinthians? Pelos títulos, Posso fazer pelas uma pergunta? conquistas. Posso fazer uma não pergunta? Não é porque você gosta dele ou porque ele tem um queixinho bonito. Olha como é que porque pega ele o cara ganha, agora na curva. Ele vence. Quem é maior na história do Atlético? Reinaldo Jô. Maior na história? É, maior, atacante, Você não centroavante precisa da história do pensar Atlético. para responder, senão vai achar. Não dá pra gaguejar, irmão, desculpa. Dá pra gaguejar. Agora você Não, ficou velho. perdido no labirinto dos meus Mas dá pra argumentos. gaguejar. Tá falando, ganhou título. O jogo é Libertadores. É que O Reinaldo ganhou Libertadores? eu Peraí, o diferencio Reinaldo ganhou o maior do Libertadores? O Reinaldo ganhou Eu Libertadores? diferencio O maior e melhor. Maior e melhor, sem Maior e nenhuma melhor. Vou discussão. te dar a oportunidade. Você diferencia Reinaldo entre Jô. maior, melhor Peraí, ou maior? responde pra mim, não faz de bobo. Melhor ou maior? Maior e melhor centroavante da história do Maior Atlético. o Jô. Ah, melhor para, o Thiago. Reinaldo. Para, velho. Podemos ir embora? É óbvio que é. O Jô ganhou a Libertadores. Se o Jô ganhou a Libertadores, ele é maior, cara. O não é só espírito que isso, estava no Elton passou pro Thiago. Pra mim, se o cara... Não, peraí. O cara tem que ser vencedor. Eu te. O cara tem que ser vencedor. Não dá pro cara não ser vencedor e a gente colocar ele fora da lista. Não dá. É maior ou melhor? O Jô é extremamente importante para a história do Atlético, como o Gabiru foi importante Não, para a te história aguentou. do Internacional. Mas o Reinaldo é o maior em que você tudo. me pegou. É o maior. Senão você ia se É contradizer. que você me pegou. E aí, se eu falasse que não, eu ia me contradizer. Então, Essa pergunta foi boa, Everton. não, é assim, pro Reinaldo ser maior, ele tem que ter feito o maior número de gols da história do clube. E ele Esse é um fez. ponto importante. E ele fez. Ele fez. O Jô não fez isso. 2,55. Então, e aí tem que entender isso. Mas o Mas Jô aí ganhou mas a aí sabe o que é? Sabe o que é isso, HG? Você tá sendo desonesto, cara. Você tá sendo desonesto. Você tá tirando o número de gols da Você conta. aprendeu direitinho. Você tá tirando o número de gols da conta. O número de gols do Reinaldo conta muito bem. Eu muito ainda na avisei história. que eu ia pegar na curva, ainda avisei. Ai.